Aqueles que puderem, se coloquem em pé.
A igreja pode sentar. Boa noite, igreja. Bom, como alguns já sabem, estamos no mês de outubro, mês das crianças. E hoje nós vamos ter a direção do culto, começando com a Lília. Boa noite. Nós vamos começar hoje orando com o Marcelinho. Obrigado, Pai, obrigado, Senhor Deus, abençoe minha família, Senhor, abençoe, Senhor, esse mês das crianças, que as crianças possam ter aprendendo um pouco da palavra de Deus, Senhor, abençoe, Senhor, a direção do culto e as demais, em nome de Jesus, amém. E agora nós vamos ler o tema dos meses das crianças. Todos, por favor. A divisa, por favor. Todos, por favor. Mateus. Vamos ler na Bíblia Salmos 100. Todos, por favor. Aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Agora eu vou chamar o Caio para poder dirigir essa parte. Boa noite, irmãos. Agora eu vou chamar o grupo de louvor. Vou chamar as crianças. Aqueles que puderem, se coloquem de pé. Irmãos, façam junto com as crianças, tá bom? Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os
povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom, tão bom, tão bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, E a igreja? Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Vamos estar lendo Mateus 6, 19 e 20. Não ajunteis tesouros na terra onde a traça e a fugem tudo consomem e onde o ladrão não e roubam. A igreja. Agora eu vou chamar o grupo de louvor. Mais uma vez, vamos nos colocar em pé.
pode sentar. Agora temos um momento missionário. Vamos ler o tema e a divisa. Boa noite, irmãos. Vamos, como o Daniel falou, vamos estar falando o tema e a divisa da campanha de missões nacionais. Vamos todos juntos? Só Jesus Cristo salva. A divisa em João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Vamos estar vendo um vídeo agora. "60 dias já na Itália, e uma das coisas mais belas no campo missionário é saber como Deus responde às nossas orações. Nós estávamos pedindo: Senhor, depois de 50 dias cansados, mostra-nos o lugar onde o Senhor quer. Um dia depois, apareceu um casal, que você vai ver o vídeo, da maneira como eles nos receberam e como Deus falou ao coração deles. Ciao, sono Emanuele e lei è mia moglie Febe. Ciao. Abbiamo in questo momento ospitato il pastore Cleverson e sua moglie Daniela. Abbiamo voluto aprire le porte di un'altra casa dove loro possono vivere tranquilli nella pace del Signore. Sappiamo che il Signore ha risposto alle vostre preghiere e ha parlato al nostro cuore. Vi vogliamo ringraziare perché sappiamo che la fede che avete avuto voi e le parole che Dio ci ha detto nel nostro cuore si sono manifestate nella loro vita. Esse casal maravilhoso, ele também nos abençoou não só com a casa, mas sabendo da necessidade que nós teríamos de encontrar um carro para poder fazer esse trajeto de Pavia a Milano. Ele me adiantou um recurso que foi muito significativo. Nós louvamos a Deus pela vida deles. Nós louvamos a Deus pela vida da jovem que já se encontra conosco. São pessoas como Carolina e também a Ana, que está por chegar, que responderam sim nos apelos que fizemos no Brasil. Nós necessitamos de ter um lugar próprio para os nossos encontros, para continuarmos o desenvolvimento do nosso trabalho. Eu conto com as suas orações, continuo contando com o apoio de vocês. Da Itália, seu missionário, pastor Cleverson Bigarani. Assim como o pastor Cleverson, temos muitos missionários espalhados pelo nosso país e ao redor do mundo também, mas ainda assim é muito pouco. Temos diversos lugares do mundo e do país que ainda não tem nenhuma obra missionária, nenhuma obra batista, nenhuma missão. E muitas das vezes é por falta de pessoas para irem, pessoas missionários, mas também recursos. E nós, como igreja, devemos fazer nosso papel, não só contribuindo, que é muito importante, mas também orando. E se for do chamado, se for nossa vocação, também indo para esses campos missionários. Entendam que campo missionário não é apenas ir para outros estados ou ir para longe de onde nós moramos, mas é também a nossa família, é nosso bairro, é nossa vizinha, nossos vizinhos, nossa faculdade, nosso trabalho. Então, o campo missionário está tão perto do que nós imaginamos. Temos muitos projetos que, graças a Deus, independente da pandemia, Deus capacitou pessoas para dar sequência nesses projetos e nascerem projetos novos. Nosso projeto grandioso e mais recente é a nossa carreta missionária. Essa semana eu soube que essa carreta esteve lá pelo Ceará e na cidade onde meus pais, meus avós são natural. E inauguraram uma missão ali, uma missão batista. Então, são regiões tão distantes e eu, como estava no sul também, fiquei bem assustado com os números de campos missionários, de batistas, de cristãos mesmo.
é muito baixo, e precisamos de pessoas que vão para esses campos, e precisamos que a igreja ore para enviar essas pessoas e as pessoas que estão indo para esses campos missionários, e que a igreja possa contribuir também. Nossa campanha de missões nacionais tem um alvo de R$2.000, e não é pelo número, não é pela quantia, mas é pela mentalidade de estarmos ajudando a obra de Cristo e o reino de Deus para ganhar pessoas para Cristo, amém? Peço ao irmão que sentiu o desejo no coração que esteja orando não só pela campanha, mas por esses missionários, para que pessoas possam se levantar e que a igreja crie essa mentalidade de ajudar a obra de Cristo financeiramente e orando, que é o mais importante. Oremos. Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa igreja, Pai, por essa igreja ter, graças a Ti, ó Pai, ter essa mentalidade, ó Pai, que precisamos avançar, ó Pai, precisamos avançar pregando a Tua palavra, Pai, precisamos avançar ajudando, Pai, com recursos, ó Pai, para que pessoas, missionários, possam ir até esses campos, Pai, tão longe, que povos ainda não Te conhecem, Pai, por não ter pessoas que vão até elas, ó Pai. E agradeço, Pai, por essa igreja também ajudar orando, Pai, através das campanhas, durante o dia a dia, Pai, para que a Tua obra, Pai, permaneça e que mais pessoas possam ser alcançadas através da Tua palavra, através deste, Pai. Continue nos abençoando, Pai, abençoe esses missionários, a junta de missões, que cada vez tem levado, Pai, através de projetos, a Tua palavra a povos distantes, Pai. Essa oração que eu faço em nome de Jesus, amém. Chamo o grupo de louvor, vamos estar cantando a música de missões, e os irmãos que tiverem surgindo as ofertas podem trazer aqui ao gasofilaço. Amém. Tanto a se dizer, tanto a se fazer, aos que caminham a sofrer, sem esperança, a esta geração vou estender as mãos, ser canal de transformação aos que precisam, e assim plantando, multiplicando, eu vou anunciar, ao Brasil proclamar que a esperança está no Filho de Deus, só Jesus Cristo salva. Obedecer,
Agora eu vou chamar o pastor para fazer a saída das crianças. Vamos fazer a saída das crianças hoje. Que coisa boa. Não, peraí. Deixa eu botar ali. Deixa eu coloca lá. Ajudante vai ajudar. Papai do céu. Não, para assim. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? As crianças vão para o culto infantil. A criança vai do rio. Tá bom? Assim, tá bom? Tá bom? Eu vou orar. E eu vou orar. Tá, então pode orar. Papai do céu, obrigado a toda a minha família, da Fifi. Amém. Lembrou da Vivi? Fifica? Uhum. Ela tá bem? Ela tá. Ela não tá dodói mais não? Não. Ela sarou? Sarou. Então tá bom. Então já que ela sarou, você tá bem, Davi? Vamos para o culto infantil, culto especial hoje. A dirigente do culto, a irmã Lília. Vai para o culto infantil também, irmã Lília? Vai? Então tá bom. Vai para o culto infantil. Você também vai, Davi? Então tá bom. Tchau, viu? Um beijinho, pastor. Um beijinho. Vai lá. Você vai para o culto infantil também? Vamos por aqui. Isso, devagarzinho. Oi? Tem 5 5 o quê? anos. Anos, você tá velho ou tá novo? Tô novo. Tá bom. Crianças vão para o culto infantil nesse momento. Sou eu mesmo aqui, irmã Amanda? Sou eu mesmo? Então tá bom. Muito bom, irmão. Estamos vivendo o tempo das crianças. E como é gostoso poder pensar nas crianças e ser criança também. Quem de nós não relembra o tempo bom de criança, de brincar na rua, de pé no chão, tomar banho de chuva, né, Dadá? Olha aí, a Dadá disse que é, né? Dadá é novinha, né, Dadá? Te lembra, tá quase ali, né? Aquele tempo gostoso da nossa infância. Algumas infâncias não foram tão agradáveis assim, alguns passaram na roça, trabalhando. Eu tinha um tio meu, ele mora em Bu, e naquele tempo bem remoto, o trabalho que tinha era na roça. E aí o meu avô então falou, olha, você vai estudar e tal. Aí ele ficou 2, 3 dias na escola, e aí ele falou, não quero estudar não, e tal, negócio de estudar, aí não sei o quê. Ele falou, não, então tudo bem, vamos trabalhar na roça. Aí comprou aquela enxada de 7 polegadas, os irmãos da obra sabem, né, aquela bem reforçada, na tarefa de plantar feijão. Aí isso meu avô contando, e aí o menino lá, rapaz, quando foi 10h30 da manhã, ele falou assim, papai, onde estão os livros, papai? E aí meu avô, né, com aquela sabedoria pai d'égua, você quer estudar agora, né? Mas a infância é um tempo bom, um tempo que a gente lembra das coisas boas, gostosas, né? Eu lembro da minha mãe, do meu pai, já não estão conosco, né? Já estão lá na glória, mas é muito bom a gente lembrar. Queridos, eu quero reforçar o que o Eliel falou. A nossa campanha de missões já começou, estamos com o banner ali. O nosso alvo são de R$2.000, apenas. Hoje pela manhã fizemos uma conta, que se 20 irmãos entregar R$100, alcançamos o alvo. Ou 40 irmãos doando uma pizza de R$50. A pizza está girando em torno disso aí, né? 40, R$50, ou está menos? Tem pizza de 20? Tem pizza de 15, não? Eu acho que nem a esfirra está saindo por 15. Então você pode
está contribuindo com missões nacionais. É quanto você propuser no seu coração. É muito importante. Nós vamos ter um termômetro e a cada domingo esse termômetro vai subir. Eu creio que vai ultrapassar. Porque nós, da denominação batista, nós investimos em missões e sabemos aonde vai a nossa contribuição, porque nós temos relatório, recebemos o relatório por vídeo e também, agora em janeiro, a prestação de contas da Junta de Missões Nacionais por ocasião da Convenção Batista Brasileira. É lá que nós olhamos o salário dos missionários, aonde os missionários estão trabalhando, quais os projetos que estão sendo desenvolvidos. Amém, irmãos? Queridos, nós estamos com muitos missionários aqui. Os irmãos não sabem, mas o missionário, a palavra missão, que é a raiz de missionário, é aquele que tem uma missão. Qual foi a missão que Jesus nos deu? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, esta é uma ordenança do Senhor. A segunda foi a ceia. Então nós recebemos essa missão e somos missionários. Nós temos missionários que trabalham com o projeto Atletas de Cristo, que é o PAC. Temos o irmão Paulo, temos o irmão Gilson e temos o irmão William. São 3 missionários. Tem uma missão de toda sexta-feira estar cuidando daquele projeto. Sem esquecer do missionário maior. Sabe quem é? É o irmão Antônio. O irmão Antônio, ele serve água, irmão. E o povo lá mal acostumado, está parecendo jogador de primeira, como é que é? De divisão A, não, de primeira divisão. Terminou lá do... Aí, irmão, cadê a água? A água. Aí o irmão Antônio leva uma aguinha lá, né, irmão Antônio? É um missionário, sem falar nada. Toda sexta-feira o irmão está lá de prontidão com a água. Você talvez não saia de casa para servir água. E o irmão leva a água, busca a água e leva os copos também. Porque os copos é lá da empresa dele lá. E os jogadores tudo se refrescando com a água que o missionário leva. Nós temos missionárias no balé, pessoas que têm a missão de, através do balé, evangelizar. Então tem a irmã Luísa, a sua equipe, a irmã Miriam, a irmã Eilaine, a irmã Vaninha, que ajuda na cozinha. Tivemos um excelente café da manhã, foi muito gostoso com as bailarinas, foi um tempo muito bom aqui na igreja. São as missionárias. E a igreja para? Não pode parar. A igreja tem que continuar. E nós temos mais um projeto para a igreja, nós já votamos, já falamos desse projeto, e aí o pastor vai orando, e Deus vai abrindo o quê? Portas. Irmãos, vá pelo caminho que Deus abre portas. Se você vai por um caminho que Deus não está abrindo portas, não vá naquele caminho, desvie, tome outro caminho, porque Cristo, Deus através de Jesus Cristo e do Espírito Santo, vai abrindo caminhos. A nossa igreja vai ter mais um projeto, dentro da tríade de projetos. O primeiro foi o projeto do balé, e o segundo projeto, que nós vamos estar trabalhando, é a escola de elétrica. A nossa igreja terá um curso de elétrica durante 4 meses. Um professor lá do Senai, que já é aposentado, o nosso irmão Edson, ele vai estar trazendo esta bênção para a nossa igreja. Então vai ser uma oportunidade ímpar da nossa igreja estar evangelizando. Nós começamos com os filhos, agora vamos com os pais, e depois o terceiro projeto é com as
mães. Olha que coisa boa. Igreja viva, igreja missionária. E esse projeto de elétrica, vai começar em novembro. Não vamos perder tempo. Então nós temos duas condições. Aquelas pessoas que podem pagar o curso, será o curso pago, é um valor que vai ser dividido em 4 meses. É muito pequeno o valor. Pastor, eu tenho um amigo que faz bico de elétrica, mas nunca fez o curso. Ele está desempregado. Sabe qual é a bênção? Ele pode vir fazer o curso gratuitamente. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Você poder dar a chance a uma pessoa que está desempregada, com um alicate, uma chave de fenda e uma fita isolante, ele vai poder levar o pão de cada dia para casa. Sabia disso, irmãos? Que coisa maravilhosa. Você é instrumento disso. Eu, pastor, não posso fazer nada sozinho. Às vezes eu tenho muito sonho, mas sozinho eu não posso fazer nada. Então, quem faz são os irmãos, através da oração, da participação e da contribuição. E aí nós vamos ter pessoas que vão dizer aqui, vão dar um testemunho, vamos trazer essas pessoas aqui, porque eu fiz esse curso lá no Itaim, e lá no Itaim ele ficou por 16 anos, ininterruptos, sendo bênção na vida das pessoas. E teve gente, jovens, fizeram um curso, se identificaram com o curso e fizeram engenharia elétrica. Hoje são engenheiros elétricos, trabalhando por conta ou trabalhando em empresa. Amém, irmãos? É isso que nós precisamos ser. Amém, irmãos? É isso que nós precisamos ser. Igreja viva é a igreja que serve. A igreja que não serve, não serve para servir. E nós vamos, nessa noite, vamos comissionar aí 2 missionários, mais 2. Olha quantos missionários nós temos. Aquele que recebe uma missão. Quero convidar o nosso irmão William e a irmã Mariana. Ok. Mas pode chamá-la rapidinho? Eu acho tão importante a gente orar por eles. Ali a irmã Elaine e o Eliel. Dá um toque aqui, Léo, no William. Vamos orar pela vida desses 2. O William vai ser o interface entre a igreja e o curso. Então o William que vai estar aí movimentando, vendo o que precisa, o que não precisa. Ele vai estar coordenando o curso junto com o professor Edson. E a ideia é replicar o curso, para que possa então o curso ser dado, ministrado por outras pessoas também. Então, e a irmã Mariana vai ajudar na parte da secretaria do curso. Então, anotando o nome dos alunos, presença, mensalidade, tudo direitinho. A nossa ideia, irmãos, não é ganhar dinheiro. Não estamos para tirar lucro, mas para ser instrumentos de Deus nas mãos do nosso Deus. Fique em pé aquele que puder. Vamos orar por esse casal que vão ter dificuldades. Eles vão ter desafios, mas eles estão se colocando nas mãos do Senhor para fazer a diferença. Você que está sentado aí, Deus pode estar chamando você para fazer alguma coisa no reino. Não é qualquer coisa, é alguma coisa que Deus vai usar a sua vida. Não sabemos qual, mas Deus vai mostrar para você. E nós vamos comissionar esses irmãos aqui, como nós fazemos com todos, para que eles vão e cumpram a missão que Deus entregou na mão dele. Não é do pastor. Não vão trabalhar para mim, não vão trabalhar para os irmãos. Eles vão trabalhar na obra do Senhor, agora comissionados. E a nossa oração, que Deus dê a eles força, vigor, capacidade. E no futuro bem próximo, vamos estar batizando pessoas desse curso, para a honra e glória do nosso Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Estenda a sua mão direita, vamos orar por esse casal. Senhor, nós colocamos, ó Pai, esse casal nas tuas mãos. Muito obrigado a Deus, porque o Senhor tem levantado homens e mulheres para a tua obra. Sabemos que é o Senhor que é o dono da obra, não somos nós não temos capacidade de gerir
tamanho desafio, mas o Senhor nos capacita. Abençoe, ó Deus, esse casal, que seja contemplado ainda mais com as bênçãos do Senhor, que sobre as suas vidas, nós, ó Pai, ordenamos para esta missão, não porque temos o poder, mas sendo canal de bênção na vida deles, que eles possam, ó Pai, poder colher os frutos desse trabalho, para a Tua honra e para a Tua glória. É por isso que nós oramos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos, que Deus nos abençoe. Vamos ter aí, depois, mais informações. Os irmãos vão poder pegar as informações. E aí nós vamos seguindo, nós vamos caminhando, porque a vida não para, o tempo não para, as crianças não param. Hoje, estava ali conversando, né, com a Moa, falei certo? Não, sempre falei errado. Maia, não sei de onde que eu tiro Moa, não sei, é que tem um filho do pastor Giovanni que chama Noah, aí fica Noah na cabeça, como ela é menina, aí eu coloco ele, mas é a Maia, conversando com a Maia, e a Maia hoje está conversando, tem dia que a Maia, né, não quer conversa, mas hoje não, hoje estava beleza, acho que dormiu de tarde, não? Dormiu? Ah, então levantou bem hoje, conversando, batemos um papo, falou do vestido, falou do sapato, falou, pastor, eu quero orar. O tempo não para, as crianças estão crescendo, o meu Marcelo é o maior de todos ali, né? Chegou aqui tão pequenininho, nós aprendemos a amar, e as crianças estão crescendo, e o Daniel está crescendo, botou um óculos, ficou com cara de intelectual. O Daniel, cada um deles tem uma particularidade muito interessante. É interessante, o pau está comendo lá. Aí eu cheguei e falei, Daniel, você viu ele? Não vi nada, não sei de nada. E ó, vai escorregando, rapaz. Uns entram, fala e gesticula, e eu fico olhando aquelas crianças, e como a coisa vai progredindo, elas vão avançando, e aí a Lília dirigindo o culto hoje, né? E aí as coisas vão avançando, e a gente vai ficando velho, e aí nós vamos ler o texto, que vai servir de meditação para a nossa vida nesta noite, lá em Provérbios, capítulo 27, versículo 22, versículo 6. Provérbios 22, 6. Vamos pensar nas crianças. De manhã falamos dos professores e aos professores, e agora à noite vamos falar da criança. Vamos ler todos. Muito bem, a minha versão está um pouco diferente, mas não tem problema não. Nós vamos trabalhar nessa temática. E o tema da mensagem, o título da mensagem desta noite é Educando para Salvar. Educando para salvar. Educando para salvar. Que missão difícil é educar. E eu separei aqui, irmãos, alguns desafios que precisamos encarar de frente diante desse texto maravilhoso. Desafios de ensinar num contexto em que nem todos querem aprender. Educar. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, nós estávamos indo para o McDonald's, ó que coisa, hein? Com a irmã Mariana, a irmã Amanda, está dando um preto aqui, a Amanda e a irmã Priscila, né, e o Antônio, e o Paulinho, acho que o Paulinho não era nem casado ainda, estamos no McDonald's, tomar sorvete, sabe que coisa? E agora nós estamos com filhos, né? Eu pelo menos tenho um, né? O Paulinho tem um, parece que é 3, né, Paulinho? Vai chegar na média de 3, que isso, irmão? Né? Já estou querendo engatilhar aí 2 ou 3, segundo, terceiro, né? A Ismênia já tem neto, não é isso?
A Lalesca e o Lincoln já têm filhos. Como é difícil educar, parecia que era tão fácil no dos outros. Que era bom que você segurava um pouquinho, depois, né? Aí começa a chorar e você passa, né? Porque a criança, quando vem nos nossos braços, na igreja, ela vem perfumadinha, cheirosinha, bonitinha, né? Aquela bolinha, aí você pega, e a bola da vez é o Gael. O Gael é a bola da vez. Todo mundo quer segurar o Gael, quer pegar o Gael, mas ninguém quer trocar o Gael, quer alimentar o Gael, quer correr lá quando o Gael está chorando. Que é normal, faz parte da característica humana. Agora o texto nos traz alguns princípios, irmãos, que eu quero no tempo que tenho, pensar com os irmãos. O primeiro princípio de educar para salvar é: ensine a criança, eduque. A criança aprende de várias maneiras. A criança está vislumbrando as janelas do conhecimento. A criança traz consigo um grande significado de futuro, a futura geração, o avanço da minha família. Mas o texto eduquem, está no presente. Nós não podemos transferir a educação dos nossos filhos para os outros. Não podemos transferir a educação dos nossos filhos para os outros. No povo de Israel, o judeu era criado com a mãe até os 9 a 10 anos. Ele aprendia tudo com a mãe. Ele aprendia a parte da religiosidade, a questão da família, os valores que a família tem. Essas crianças eram circuncidadas ao 8º dia de vida, e elas começavam a cultuar a Deus dentro da própria casa, e ter esse ensinamento, porque naquele tempo já se tinha a ideia de que a mãe precisa estar educando o filho. Mas nós entendemos que a educação é dos dois, pertence ao pai e pertence à mãe. O tempo que nós gastamos em priorizar coisas que não são tão essenciais assim, celular, televisão, os afazeres da casa, muitas vezes é importante, a pia de louça, a roupa para lavar, a casa para varrer, mas não investimos tempo na educação. Então o vilão da não educação é a falta de tempo, a falta de comunicação. Educar é comunicar, é dialogar, é conquistar. Os pilares de um bom relacionamento é a comunicação. Eu falo para os namorados, eu falo, se vocês não conseguem se comunicar agora, se vocês têm dificuldade agora, quando casar, vai piorar, porque a comunicação é a base. Não adianta você se matar de ganhar dinheiro, fazendo hora extra, chegando tarde em casa, e não dar atenção para o seu filho, e não dar atenção para a sua filha. E aqueles, né, que por um eventual são avós, que cuidam de crianças, né, por circunstâncias da vida. Então é necessário que haja comunicação, diálogo. Para educar, existe a prioridade de situações que eu chamo emergenciais. Há um tempo em que acende uma lâmpada na sua cabeça e você precisa priorizar esse tempo. Pare tudo que você está fazendo e dê atenção para o seu filho naquela hora, naquele momento, para que ele não cresça com deformações emocionais, psicológicas, que vão afetar ao longo da sua vida adulta. Às vezes nós temos isso. A má formação emocional, a má formação psicológica, isso aí, irmãos, não é um defeito, mas serve de alerta para as nossas vidas. Crianças que são inseguras, crianças que não têm o poder de decisão, crianças que não sabem gerenciar crises, quando elas chegam na idade adulta,
elas têm dificuldades. Não adianta você blindar o seu filho, não adianta você fazer uma redoma e dizer assim, não, mas é o meu filho e aqui eu mato e morro pelo meu filho. Sim, mas se você prosseguir dessa forma, você vai ter um adulto emocionalmente instável, inseguro, improdutivo. Para que eu vou correr atrás de algo, sendo que minha mãe me deu tudo? E a gente tem essa fala, é o que mais a gente escuta na rua. A minha mãe me deu tudo, eu não sei nem porque eu estou aqui. E aí eu falo, você está aqui porque sua mãe deu tudo. E não é errado a mãe querer dar as coisas para o filho, não. É importante você entregar, mas mais importante ainda é você levá-lo a conquistar. A conquistar. A conquista tem que ter um sabor de vitória. Tudo que vem de graça, não é valorizado. Tudo que vem de graça não tem valor, humanamente falando. Então você precisa educar o seu filho a conquistar. E a gente caminha, eu procuro caminhar nesta questão. Agora a febre é o álbum de figurinha. Aliás, vamos montar um ponto de troca de figurinha aqui. Se você tiver figurinha, traz as repetidas, porque agora é um negócio da figurinha. E aí aquele negócio, a figurinha, meu irmão, custa R$4 um pacotinho com 5. Né? Porque tem umas que tem 3, tem umas que tem 4, eu não sei aí. Então, vamos lá, vamos comprar, não, pai, pera aí. E aí você vai vendo os vídeos, que para completar o álbum, você precisa de R$1.350 de figurinha. Meu filho, quanto saco de arroz tem nesses 1.350 aí? A 23 conto, 5 quilos de arroz? Então, é necessário levá-lo a conquistar. Por quê? No estudo se conquista uma questão de conforto financeiro, e tendo conforto financeiro, você tem uma qualidade de vida, e uma coisa vem vindo com a outra, quando você aprende a conquistar. Eu não sei, eu fui criado muito nessa atmosfera, meu pai nunca me deu nada, meu pai, depois que eu já era adulto, casado, eu ia com meu pai lá no banco, ele ia sacar dinheiro, e um dia eu quase caí de costa, meu pai foi lá, sacou um dinheiro, ele olhou para mim e falou, e aí? Você está durão? Quer 50? Falei, ô louco, pai. Obrigado. Mas quando eu tinha 16 anos de idade, na tora, que nem diz o nordestino, na tora, na rebeldia, eu comprei um Fusca. Eu trabalhei, eu juntei dinheiro, fui juntando, comprei um Fusca com motor ruim, fumando, que você ligava o Fusca, parecia aqueles efeitos especiais, a fumaça. Olha lá, o Giovanni vai indo ali, porque eu dava 2 voltas no quarteirão, o carro morria, não pegava mais, aí o pessoal ajudava a empurrar. Rapaz, eu dei aquele Fusca para alguém, em algum lugar da minha vida, alguém levou o Fusca embora, mas na rebeldia, eu queria ter um carro, eu tinha vontade, aí eu comecei a trabalhar, e comecei a juntar dinheiro, 13 anos, eu já trabalhava com carteira assinada, naquele tempo, a pessoa que era menor de idade, só poderia trabalhar meio período, e aí, meio período, eu juntei dinheiro, meu dinheiro dava para comprar um lanche do McDonald's, uma calça e uma camisa. Era só isso que dava e acabou o dinheiro. Eu entregava jornal, diário oficial, era um malotão enorme, aqueles diário oficial grossão, entregava nas empresas. Porque eu aprendi a conquistar. Porque meu pai nunca dava nada sem falar, olha, você está recebendo, mas presta atenção, bicicleta, os meus amigos tinham bicicleta, eu falei, pai, mas eu quero a bicicleta, não, meu filho, mas você vai ter, um dia você vai ter, e eu falava quando alguém me disse ontem, eu estava conversando com uma criança, a criança diz assim, não, mas meu pai não compra, ele fala que vai comprar outro dia, e esse outro dia nunca chega. Falei, meu filho, eu já vivi isso, meu filho, eu sei o que é, mas vem cá, você tem um amigo aqui, pode chorar,
Porque a forma de educar é ensinar, é educando valores, princípios de conquista, as questões emocionais, psicológicas, as questões que levam o indivíduo a conquistar. Então a palavra é ensina, mostra como ele vai trabalhar e ganhar o dinheiro dele, sustentar a família dele. Há casais que já na idade madura, a idade já que é a idade da curtição, ainda brigam, se desentendem por causa dos filhos. É inacreditável. Pessoas que podem ter uma qualidade de vida e não têm. Por quê? Porque eles ainda depositam nos filhos, e os filhos ficam assim, como diz na gíria, né? Fica bem à vontade, diz, meu pai me arruma, meu pai compra, minha mãe vai me ajudar. É necessário criar os nossos filhos para conquistarem no trabalho, na perseverança, mas você pode ajudar. Meu pai sempre fazia isso. Fala, puxa pai, quero comprar um tênis. Olha que tênis. Aquele tênis chamava Bamba Cabeção. Já viram isso? Hadley. Nem pensar. Marathon, tinha um tênis chamado Marathon, que é os 12 molas hoje, era caríssimo. Eu queria um tênis daquele. E aí o tênis custava R$500. Aí meu pai fala, você tem quanto, filho? Pai, eu não tenho nada. Então você vai ficar sem o tênis. Vai ficar sem o tênis. Ó pai, eu já tenho 400, então toma aqui 100 e vai lá buscar. Nunca me deu de integridade, me deu amor, me deu carinho, sou filho adotivo, me amou, a minha mãe me amou. Eu já contei essa história para os irmãos. A minha mãe não tinha leite, tinha uma vizinha lá, a dona Dalva, já falecida, mamei, a mulher tinha 8 filhos, meu irmão, todo mundo chegava antes de mim, eu chegava ali, ainda pegava a rapa do leite, e ela falava assim, fechou por hoje, hein, só amanhã. Uma negrona, rapaz, pensa numa negrona, os dentes assim, eu fui criado no meio dos negrão lá, dos filhos lá dela. Meu pai deixou isso, foi herança que meu pai me deixou. Meu pai deixou um princípio, ele diz, meu filho, seja um dizimista fiel, que Deus vai abençoar você, toda a trajetória da sua vida, não deixe de ser dizimista. Meu pai chegava de manhã, pegava o olerite, né, os irmãos lembram do olerite? O dinheirinho vinha dentro do olerite, era um envelopinho pardo. Meu pai pegava o dinheiro, contava o dinheiro, pegava uma folha de pão da Bengala. Você que compra pãozinho hoje, você chega na padaria, né, Gilson? Me dá 5 pãezinhos, me dá 4 pãezinhos. Aquele tempo, meu irmão, era Bengala. A Bengala era desse tamanho. E tinha gente que botava a Bengala debaixo do braço, né? A Bengala chegava meia mole assim. Aí meu pai comprava a Bengala, trazia o papel de pão e ele dobrava no meio. Eu estou vendo como se fosse ontem. Eu sentado na mesa, me preparando para ir para a escola, dobrava aquela folha e a primeira coisa que ele colocava era dízimo. Depois ele colocava água, luz, o mercado, ia colocando prestação, tal, aí puxava o saldo no final. E a maior alegria, quando meu pai chegava do Cofu, né, quem é mais antigo do Itaim, com 2 sacolas, meu irmão. Antigamente não tinha negócio de saco de arroz, de 5 quilos, arroz e sal, era tudo lá nas caixas de madeira, era por quilo. E aí meu pai trazia lata de goiabada, meu irmão. Pensa num Baal, sabe? Na adoração da lata de goiabada em cima da geladeira. Sabe quanto que comia a goiabada, meu irmão? No domingo. Puxa, fazia as compras na segunda, na terça, tinha que esperar domingo. Meu pai abria aquela lata de goiabada, partia no meio. Falou, hoje nós vamos se acabar na goiabada, mas a outra metade é para o outro domingo. Gente, goiabada, depois eu me enturrei de goiabada. Marrom glacê sempre foi mais caro. Pode ir lá no mercado. Marrom glacê vinha na cesta de Natal da empresa. Eu estou dando isso, pastor, o senhor está indo fora do sermão. Não estou indo fora não, porque o texto diz, eduque. Eu estou falando da herança que meu pai deixou, ele não deixou posses,
Mas o meu pai foi um homem tão dizimista, tão dizimista, tão dizimista, que quando ele morreu, ele falou: ó, tudo que eu tenho vai ser seu. Saiba administrar, porque Deus ainda é contigo, se você for dizimista. Por isso que eu falo, irmãos, eu poderia trazer tanta bênção de dízimo aqui, de fidelidade, mas tanta, que talvez a gente ficasse até amanhã falando de como é bom ser fiel a Deus. Mas aí, alguns irmãos podem interpretar ruim, eu não falo. Mas Deus conhece. Nós estávamos orando por uma questão essa semana e Deus nos deu assim de forma maravilhosa. Eu e minha esposa, a gente sabe disso. Deus deu maravilhosamente a resolução de uma questão. Então, eduque. Educar é comunicação, educar é diálogo, educar é colocar valores, educar é ver e sentir as demandas desse tempo, é entender que esse tempo não é igual ao seu tempo, não é igual ao meu tempo. A gente tem, às vezes, esse péssimo hábito de transportar. Sim, vamos trazer os valores. Vamos trazer os valores? Sim, vamos trazer os valores. Mas vamos fazer uma interpretação e aplicar esses valores. Eu já contei essa ilustração, e a Eliana fala: pô, mas você repete muito, mas é uma coisa tão gostosa, são lições tão maravilhosas. Um dia eu estou indo na feira com a minha mãe, e sabe aquela barraca de maçã, que tem aquela maçã da Bela Adormecida, aquela maçã de filme, e eu agarrei uma maçã daquela, eu devia ter uns 4, 5 anos, e estou lá, né, meio escabriado, porque é alguma coisa. Aí minha mãe olhou: menino, onde você pegou essa maçã? Aí você faz aquela cara assim, né? Aí minha mãe pegou a maçã, e vamos lá, e vê onde que é essa barraca. Essa aqui é a maçã aqui do senhor? Não, pode deixar o menino. Aí minha mãe falou assim: não, eu não vou levar maçã não, porque ele pegou aqui. Não, mas a senhora pode levar, eu estou dando, senão ele vai passar mal. Eu falei: ele que passa, eu dou remédio para ele, mas essa maçã ele não vai comer não. E eu lá, olhando para a cara do homem assim, o homem: eu queria dar a maçã, mas ela não deixou. São valores. Eu tenho que falar para o meu filho: filho, se tem 10 reais aqui, esse 10 reais tem que ficar aqui. Se tem 5 reais aqui, é seu? Não, então não pega. Às vezes a Eliana fala: puxa, mas você, às vezes é meio duro. Mas não é questão de ser duro, mas é ser realista. O dinheiro é seu? Não. Foi você que colocou aí? Também não. Então não mexa. Não mexa no que está quieto. É princípio. Mas eu preciso saber falar. Eu preciso saber orientar. Eu preciso saber o tempo certo para passar essas verdades. O texto continua na segunda característica. Ensina a criança no caminho que deve andar. E o caminho é Cristo. O caminho é o exemplo. O caminho é testemunho. Os pais que perdem os filhos para o mundo, na maioria das vezes, dão péssimo testemunho em casa. Dão péssimos testemunhos em casa. Trazem o filho para a igreja na marra. Trazem os filhos para a igreja na rebeldia. Não conquista. Eu sempre digo que o primeiro lugar evangelístico, o primeiro campo missionário é a sua casa. São os seus filhos. É o seu marido. É o seu esposo. É a sua esposa. É o primeiro campo missionário. Você tem que ganhar eles para Cristo. Você tem que estar bem dentro de casa, você tem que tratar bem a sua esposa, você tem que tratar bem o seu esposo, para que ele possa ver e sentir que há harmonia entre o casal, que há um bom relacionamento conjugal. E ele passa a dar credibilidade quando você orar, quando você parar para ler a Bíblia, quando você sair para evangelizar. O meu pai, a minha mãe, vive o que eles pregam. Parece que não, mas os filhos percebem. Os filhos percebem. E é uma coisa interessante, vem cada argumento e cada coisa que é do arco da velha que você nem imagina. A Eliana mudou o visual ali, os irmãos, né, perceberam, falou para não falar, mas eu vou usar como ilustração. Aí eu falei assim: olha só, irmão, que a gente deixa escapar as coisas. E eu lá, e
peguei lá no cabeleireiro e tal, conversando e tal, aí eu fiz uma brincadeirinha assim, hoje à noite eu vou conhecer essa nova mulher. Aí o Marcelo virou, pai, conhecer que mulher, pai? À noite? Falei, filho, pula essa parte aí, né? Não é chegada a hora. Mas eles observam o que você fala, o que você faz, a forma que você conduz os seus negócios, se você é claro ou não, e é isso que vai fincar, ou vai ficar fincado no coração dele, haja, ou aconteça o que acontecer, ele vai ser pautado naquilo que você educar. Educar é diminuir, é você compactar caminhos para ele seguir, ou para ela seguir também. E o texto continua na segunda característica dos desafios de ensinar num contexto que nem todos querem aprender. Ensina a criança no caminho em que deve andar. No caminho que deve andar. Tem uma diferença aí. No caminho que anda, não, que ele deve andar. Sabe o que esse texto me diz? Que tudo tem um tempo. Tem um tempo de ensinar. Tem um tempo. Filho, o caminho que você deve seguir é esse, mas você vai escolher o caminho. Esse é o caminho que você deve seguir. E tem um tempo. Você não pode, irmão, ficar gastando toda a sua vida educando quem não quer aprender. Porque os acertos e erros é para todo mundo. Tem gente que se culpa, fala, pastor, eu tenho culpa porque acho que eu errei na educação do meu filho, errei na educação da minha filha. Eu errei, pastor. Não, mas tudo tem um tempo. O tempo de ensinar. O ensinar do seu filho dizer não. Ali na esquina de casa tem um barzinho com samba. O samba me persegue. A vida está indo a samba, cheguei aqui, samba, lá na esquina de casa, samba de novo. De vez em quando o pessoal fuma lá umas coisinhas diferentes, né? Igual aquela música lá que o Apolônio cantava lá, né? De repente brotou uma semente no quintal do vizinho lá. Aí o Marcelinho, pai, que dor de cabeça, que cheiro horrível. Eu falei, glória a Deus, Senhor. Vai mantendo longe, pai. Mas vou explicando. E vou falando, filho, droga não presta, bebida não presta. Mas não presta por quê? Porque a causa disso, a droga faz isso. E eu vou seguir falando. O tempo que ele estiver na minha casa, eu vou seguir falando isso. Mas um dia que ele pegar o caminho dele, pegar o rumo dele, aí é ele que decide. Porque é ele que vai estar de frente para o mundo. Então tudo tem um tempo, não desgaste a vida do seu casamento, do resto dos seus dias, resolvendo problemas de filho, onde filho está dizendo assim, ainda bem que meu pai está aí, ainda bem que a minha mãe está aí, ainda bem, e eles vão descansando. Uma coisa interessante, às vezes o Marcelinho está lá, pai, cadê meu tênis? Eu falei, pai, eu não sei. Deixa eu te fazer uma pergunta, Marcelo, cadê o seu tênis? Eu também não sei, então, mas como o tênis é seu, você tem que procurar. Filhinho, está aqui o tênis para você, olha aqui a toalhinha na mão. Não, e lá em casa tem uma escada, os quartos são em cima, embaixo tem a sala e a cozinha, e é uma beleza, ele vem descendo, Marcelo, sobe lá e pega meu chinelo, aí ele sobe, aí depois ele desce, aí pai, Marcelo, esqueci meu óculos, pega meu óculos lá, poxa pai, mas tá bom. Aí falou, Marcelo, vai lá e pega um travesseiro. E ele vai. Porque eu quero ensinar ele, mas o pai está judiando do filho, o pai, ele está abusando do filho, fazendo o filho de escravo. Mas quando eu tiver velho, ele vai cuidar de mim. Quando eu tiver meio velho, meio gagá, ele vai pegar aquela colherzinha de sopinha e vai pôr na minha boca.
Lá no Jaraguá, onde eu pastoreei, tinha um senhor, seu Antônio, e a dona Dalvina, acho que é Dalvina o nome dela, eles eram da Assembleia de Deus. Nós fizemos uma amizade, ele era pescador, né? Aí fizemos uma amizade e tal, e na época ele tinha uns 71 anos. Falei, aí nós estávamos falando de INSS, ele falou, eu não me aposentei. Não me aposentei. Pode atender, irmão, pode atender, em nome de Jesus, né? Aí dizer que está falando que está tarde já aí o negócio. Ele falou, não me aposentei, não. E eu falei, mas o senhor não deu entrada na sua aposentadoria? Ele falou, não, eu tenho 6 filhos, e cada filho me dá R$1.000. Eu falei, puxa vida, os filhos do senhor é muito bom. Não, não é bom não, que eu ensinei para eles desde pequeno, quando eu tivesse velho, eles que iam me sustentar, e são meus filhos que me sustentam. E os filhos moravam em São Paulo, e ele morava lá junto com a esposa dele, e quase todo final de semana tinha um filho lá. Ele falou, pastor, às vezes eu tenho tanto dinheiro, que eu falo, meu Deus, o que é que eu vou fazer com tanto dinheiro? Cada filho depositava na época R$1.000, e hoje em dia, os filhos, para cuidar dos pais, meu Deus, tanta coisa que nós temos visto aí. Eu já falei para o Marcelinho, filho, se o pai ficar velho, bota o pai na creche, você paga a perua de manhã, a perua me leva para a creche, eu fico lá, jogando dominozinho, né, conversando, e quando for 5 horas, você manda a perua para me levar e trazer de volta. Ensina o menino no caminho que ele deve andar. Você não é gerente do seu filho, não é dono do seu filho, você não vai resolver os problemas do seu filho, o seu filho tem problemas, você vai morrer e ele vai continuar tendo problemas. Ele tem demandas, você vai morrer e ele vai continuar tendo demandas. Isso é fato notório. Eu vou contar aqui uma coisa que é fato, os irmãos acompanharam. Eu acompanhei a vida da mãe do David, desde o dia que eu entrei nessa igreja. Eu acompanhei desde o primeiro dia, e fui, e dava manutenção, e caminhava. O maior medo que ela tinha, ela falava, pastor, eu tenho medo de morrer, e deixar o David nessa situação. E eu falava para ela, irmã, fique em paz. No dia que ela faleceu, eu a visitei, à tarde, e ela faleceu à noite. E eu visitando ela, disse, irmã, Deus vai cuidar do David, fique em paz, descanse em paz. Um câncer adquirido pelo estilo de vida, pelas contrariedades, uma mulher forte, saudável, e foi sendo corroída por uma doença maligna, até o fim da sua vida. Ela morreu, e o desafio na vida do David ainda continua a mesma coisa. Então, queridos, ensina o menino no caminho que ele deve andar. Não é que você vai andar a vida inteira com ele, não, mas você vai ensinar, meu filho, o caminho reto é esse, o caminho certo é esse, e cada decisão sua tem uma consequência, e você vai arcar com as consequências. Outra característica que nos diz o texto, ensina a criança no caminho em que ela deve andar. E quando for velho, quando ele envelhecer, esse texto nos diz que nós temos um tempo de acúmulo de experiência. Errar é humano. Viver no erro é burrice. Se você já está na idade madura, já passou aí dos seus, botar uma idade madura assim, acima de 60, o que você acha, Lincoln? Se você passou dos 50, você já acumulou experiência suficiente ao longo da sua vida para tomar boas decisões. Porque a palavra do Senhor diz que há caminhos que para o homem parecem caminhos retos, caminhos certos, mas são caminhos de morte. E a avaliação é feita agora do próprio Salomão, que escreve Provérbios numa idade madura. E ele diz agora,
quando envelhecer, nós precisamos envelhecer do excesso de experiências da nossa vida. Alguém diz assim: pastor, se eu tivesse essa minha cabeça, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, quando eu tinha 18 anos, eu seria diferente. Eu falo: não, irmã, você seria velho. Porque não existe. Tudo na vida tem o seu tempo. Então, o que precisamos deixar para os filhos é que na velhice eles possam lembrar, como você lembra, dos ensinamentos do seu pai e da sua mãe, em que você vai levar por todo o tempo. Não fique buscando alternativas para um mundo moderno, dentro de um contexto moderno, porque o princípio ele é bíblico. Não tente mudar as coisas da Bíblia. Pastor, o meu filho vai morar no puxadinho lá em casa porque ele não tem condições de comprar um terreno. Então ele não deve casar. Porque a palavra do Senhor diz: deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a uma mulher. Lógico que tem contextos e contextos, irmão, não precisa ficar com raiva de mim não. Mas é a palavra de Deus. Eu sei que muitos irmãos aqui cuidam do pai, cuidam da mãe, a gente sabe que isso é por um tempo, e é louvável, porque o mandamento que tem promessa é esse: honra o teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os seus dias na face da terra. É um mandamento com promessa, nada contra, mas se você tem condições de planejar a sua vida, leve o seu filho a planejar. Seja você uma pessoa equilibrada financeiramente, para que dentro dos seus recursos, você mostre a ele a importância de guardar dinheiro, de se programar para o futuro. Quando chegar o tempo do casamento, ele já está preparado, não vai ser peso, e vai obedecer o quê? A palavra de Deus, porque não dá certo. Quando a gente quer inverter, e aí a gente pode perceber, filhos que oprimem pais, pais que oprimem filhos, divórcio, separação, porque para alguns pais, o filho voltar para casa é bênção. Ah, pastor, que bênção, meu filho voltou para casa, ah, minha filha agora está em casa. Nós precisamos preparar os nossos filhos para o mundo, e no mundo eles vão envelhecer. A sistemática da vida é os filhos enterrarem os pais, mas às vezes acontece dos pais enterrarem os filhos. Por isso que a velhice é o acúmulo de experiências que nós usamos na vida. E a última característica diz: quando for velho, não se desviará dele. Provérbios capítulo 4, versículo 27. Provérbios 4, 27, aí nós estamos encerrando. Vamos colocar o texto? Todos? Não se desvie do quê? Do caminho? E sabe qual é o caminho certo? O caminho que Deus vai indicar para o seu filho. Às vezes o Marcelinho fala que quer ser jogador e pastor. Fala, meu filho, jogador, né? Pode até ser aí, de repente. Talvez eu tenha uma alegria no coração se amanhã ou depois ele for chamado e vocacionado. Eu vou ficar muito feliz. Mas o caminho certo é o caminho que Deus tem para ele. Não é o caminho que você tem. Não é a faculdade que você quer que ele faça. Mas é o caminho que Deus tem para ele. Eu já vi muitos pais ficarem felizes porque os filhos passaram para medicina na faculdade pública, passaram para direito na faculdade pública, mas eu vejo pais às vezes que ficam tristes quando os filhos são chamados para ser missionário. Ah, pastor, logo missionário? Porque nós temos às vezes
um projeto para os nossos filhos, que não é um projeto de Deus. E às vezes eles se desviam do caminho. E aqui não é caminho de igreja não, de cristão não. É o caminho de vida. Salomão fala com profundidade, porque o Salomão tinha toda a sabedoria da face da terra. Ele falava de tudo, ele falava dos peixes, ele falava das árvores, ele falava da ciência, ele falava do sol, da lua, dos tempos, das plantações. Ele tinha na cabeça dele toda a sabedoria de todo o mundo, e vinha gente de longe se consultar com ele, e quando eles vinham, eles traziam presentes, eles traziam madeira, ouro, prata, eles traziam joias preciosas, eles traziam taças e ornamentos de ouro, tudo em troca da sabedoria de Salomão. Então aqui não é um escritor que está falando de uma pesquisa de campo antropológica, ou uma pesquisa de campo social, de acordo com a sociedade, mas é alguém que tem todo o conhecimento, e ele está dizendo: não se desvie do caminho que o Senhor tem para você. Deus tem um caminho para você, meu irmão, para os nossos filhos. Vamos aprender a descansar e deixar os filhos com a educação que nós passamos. Educação pautada na palavra de Deus. Às vezes eu sou muito falho. Às vezes eu sou muito falho. Às vezes de manhã eu deixo o Marcelo lá, na senhora que olha ele, né, durante a semana, tem uma, desde pequenininho, e alguns dias, tempos atrás, eu queria ensinar graça para ele. Eu vi que ele levantou, e que às vezes a gente toma café juntos. E aí eu ponho ele no carro, e eu vou chegando, e eu vi que aquele dia ele queria tomar café, eu falei, não sei, fui chegando perto da rua, eu falei, filho, você sabe o que é graça? Ele falou, não pai, não sei o que é graça. Aí eu fui chegando bem perto para parar, e aí quando eu mencionei em parar, aí eu continuei, eu falei, graça é isso. É algo que nós não merecemos, mas Deus nos dá. Hoje não estava no projeto a gente tomar café junto, mas Deus é tão bom, que vai nos dar essa oportunidade, da gente tomar café, e conversar, coisas que não tem nexo, coisas que não tem pé nem cabeça. Você fala, meu Deus, mas como é gostoso poder educar, sendo companheiro, sendo amigo, porque eu pego. Olha aí, irmã Cícia está aí, irmã Cícia? Irmã Cícia está ali? Ah, fica em pé, irmã Cícia. Ah não, já está ali. A irmã Cícia nos ajuda, né? De vez em quando lá em casa. E eu pego firme no Marcelo, mas é com amor e com carinho. Toda vez que eu corrijo ele, que ele está chorando, o Marcelinho é muito emotivo, né? Acho que ele puxou o pai. Ele começa a chorar. E eu dou uma bronca, dou firme. Eu aprendi isso com uma senhora na internet. Olha que coisa. E aí uma senhora estava batendo no filho, já casado, com uma varinha de marmelo. Já viram isso, não? Você fez eu sair lá da Paraíba para vir aqui resolver problema seu com a sua mulher. Eita! Ele, mãe, está doendo, é para doer mesmo. Dando uma surra de varinha de marmelo. Aí quando ela acabou de dar, diga que me ama. Eu te amo, mãe. Diga que me ama, mais alto. Eu te amo, mãe. Aí eu faço com o Marcelinho. Fala que ama o pai. Pai, eu te amo. Pai, eu te amo. Nunca se esqueça disso, porque eu sempre vou te amar, aconteça o que acontecer. Ensine a criança no caminho que deve andar, e quando crescer, tiver velho, ele não vai se desviar desse caminho. Amém? Baixe a cabeça, vamos orar ao Senhor nesse momento. Vamos despedir do culto. Falamos das crianças, falamos dos professores. O desafio é educar. Educar com paciência, educar com amor. Alguém diz lá, não, mete a vara no filho, né? Ensina teu filho com vara, mas vara não é aquela vara de bater. Mede a educação do seu filho, conquista-o. Ele não é um ser igual a você, ele é diferente de você, num outro tempo,
com outro contexto, com outros agravantes que eu e você não tínhamos, porque nós tínhamos outros, tínhamos droga, tínhamos companhias, tinha tudo aí, como tem hoje, mas hoje talvez seja mais escancarado por essa sociedade que diz, experimenta maconha, experimenta uma cocaína, experimenta a pessoa do mesmo sexo, experimenta isso, experimenta aquilo, talvez mais aberto, mas as dificuldades são a mesma. Por isso que nós precisamos aprender a educar os nossos filhos. Vamos orar, queridos, vamos orar. Vamos encerrar o culto. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo quanto o Senhor nos tem dado. Eu sei que a palavra do Senhor, às vezes ela nos confronta e nos deixa desconfortáveis. Às vezes a tua palavra, ela nos compara, nos confronta com a verdade. E às vezes a verdade é dura. Às vezes nós não queremos aceitar a verdade, mas a verdade é do Senhor. Que cada irmão e cada irmã que tem o seu filho ainda pequeno, que está cuidando na primeira infância, na segunda junior, terceira, adolescentes, que eles possam olhar para esse texto, não com raiva, não com sentimento ruim, mas que ele seja confrontado a mudar de atitude, para que o filho cresça, para que a filha cresça, para que haja um crescimento, que eles possam ser financeiramente sustentáveis, emocionalmente sustentáveis, psicologicamente sustentáveis, mas que como família, nós precisamos dar o respaldo, estar na retaguarda, mas não fazer tudo, não dar tudo, não entregar tudo, e perder a sensação gostosa de conquistar, porque o Senhor, na tua santa e misericórdia, a palavra diz, que a tua abundância e prosperidade nos é dado, aonde pisarmos a planta do nosso pé, o Senhor tem nos dado. Por isso, Pai, nos dê paciência e sabedoria, para ensinar aos nossos filhos. É por isso que nós oramos, te pedimos a graça, te pedimos a tua orientação. Perdoa, Pai, os meus pecados, os meus erros como pai, os erros do casal, que às vezes refletem nas crianças, casais que não são unidos na forma de pensar, e que os filhos escolhem um lado, o lado da mãe, o lado do pai. Senhor, como isso é danoso para a família, porque as crianças tomam partido, dividindo casais, dividindo opiniões. Senhor, tem misericórdia de nós. Se há casais que não conseguem ter amor no relacionamento, e precisam usar os filhos como muleta, precisam usar os filhos como fuga, Senhor, tem misericórdia desses casais, que agora estão com o ninho vazio, que eles possam viver as suas vidas, e deixar que os filhos possam orbitar apenas em suas vidas, mas não interferir, tendo interferências danosas à vida do casal. Dá-nos, Senhor, a alegria de ver os nossos filhos crescendo, no caráter, sabendo discernir o que é mal e o que é bom, o caminho certo e o caminho errado, e que fazendo essas escolhas, eles possam escolher sempre o melhor caminho, que é o que o Senhor indica. Se há pais aqui que os filhos não estão na igreja, por algum motivo, que o Senhor os console, que o Senhor tire talvez um sentimento de culpa, e que eles possam ser usados como instrumento, para ganhar os filhos para Cristo, porque não é importante igreja, não é importante religiosidade, não é importante religião, se você perder a sua casa, se você perder os seus. Despede-nos em paz, e que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, bem como as consolações do Espírito Santo do Senhor, seja com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém e amém.